Olá, extraordinário! Seja bem-vindo a mais um Totalmente Versátil aqui na sua TV Araripe. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 19 de maio, com muita alegria e bastante energia para fazer o nosso programa de hoje. Programa de hoje que vai falar sobre prosperidade, a força da mãe. Quem vai falar para a gente isso é a Jucicleide Lopes, que é terapeuta. Vamos ter também o coral das 100 vozes e ainda o nosso querido Dedé sanfoneiro, que vai estar no Festival de Sanfoneiros. Você já conhece o seu Dedé, já conhece a história dele e aí a gente vai trazê-lo também um vídeo rápido para você matar saudade e já saber o que é que você vai encontrar no Festival de Sanfonas aqui na cidade de Araripina. Eu te convido a fazer parte do nosso programa a partir de agora. Já estamos de volta e agora nós vamos trazer o quadro Comunidade na Tela. Já te disse, hein? Se você quer aparecer na tela da TV Araripe, vem para cá para o nosso Totalmente Versátil. E hoje, no nosso Comunidade na Tela, nós vamos trazer o coral das 100 vozes da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. A ideia surgiu do Padre Zé Nilton, o nosso pároco hoje, para a gente fazer um coral com 100 vozes para nós comemorarmos os 100 anos da nossa paróquia. Então foi uma ideia muito boa. Há um ano a gente já vem ensaiando, preparando vozes, preparando pessoas. Temos muitos idosos e eu quero deixar um convite aqui para vocês. Nós estamos ainda pegando pessoas, trabalhando pessoas para fazer parte desse coral. Centenária. Por isso que a senhora veio pro coral? Vim pro coral, porque Padre Gonçalo, Padre Francisco José me chamava, Padre Gonçalo me chamava, era a capetinha, porque ele mandava eu ir daqui, eu ia de bicicleta, marcar uma missa, ele dava papel e me dava a casa, o nome da casa, da pessoa da casa, onde ele ia celebrar. Aí eu ia de bicicleta pedalando, né? Aí ele me chamava de capetinha. Padre Gonçalo, Padre Francisco José me chamava de heroína. Mas, Ave Maria, é belíssimo. É lindíssimo. Nunca vi uma coisa linda dessa aqui, nesse coral. Aqui, centenário. Totalmente Versátil é assim, a gente sai da comunidade na tela e vem para os valores culturais. Mês de junho se aproximando, todo mundo fica naquela ânsia de dançar um forrozinho, de ir para o Parque Três Vaqueiros, de ouvir uma boa sanfona tocando. E quem vai estar no Festival de Sanfoneiros é o seu Dedé Sanfoneiro, lá do conjunto Bela Vista. E é claro, ele tem que estar também no nosso Totalmente Versátil. A gente vai curtir uma palhinha do seu Dedé Sanfoneiro no nosso Totalmente.
Araripina conta com espaço diferenciado para cuidar do seu automóvel. Garage 316, estética automotiva. O seu carro vai amar os cuidados que só na Garage 316 ele vai receber. Lavagem detalhada, vitrificação, polimento técnico, higienização interna, oxanitização, cristalização de vidros, remoção de chuva ácida, lavagem técnica de motor, selagem de pintura, limpeza e hidratação de couro e tudo que o seu veículo precisar. Garage 316, estética automotiva. Fica na rua Dionísio de Deus, número 57, no posto BH, em Araripina, Pernambuco. E você pode entrar em contato através do WhatsApp 879-9104-9776 e pelo Instagram, @Garage 316 Araripina. Garage 316, estética automotiva. E aí nós já estamos de volta com o nosso Totalmente Versátil de hoje. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. É claro que vamos falar também sobre mães. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ficou na dúvida? Ficou curioso? Ótimo! Porque a Jusicleide Lopes está aqui com a gente e vai contar pra gente o que é que essas duas coisas têm a ver. E também falar sobre constelação. Seja bem-vindo ao Totalmente, mais uma vez. Muito obrigada, Mária. Muito obrigada à TV Araripe. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, né? Eu sou consteladora sistêmica e hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre a mãe dentro das constelações familiares sistêmicas e a relação com a prosperidade. Para começar, a gente vai entender um pouquinho, rapidinho, o que é constelação. A constelação familiar sistêmica, e eu vou trazer colinha para vocês, porque eu fiz um roteiro bem dinâmico para a gente não perder tempo e ficar com todas as informações. A constelação, ela é uma ferramenta terapêutica breve, né, e fenomenológica, que nos ajuda a observar e ter consciência das dinâmicas ocultas transgeracionais familiares para compreender melhor os nossos traumas e as nossas dificuldades atuais. Muitas das nossas dificuldades que nós temos hoje, não só na prosperidade, mas nos relacionamentos, na profissão, né, no nosso trabalho, com o dinheiro, está relacionado a questões nossas da infância. E aí, hoje a gente vai trazer alguns pontos relacionados à prosperidade e à abundância que está relacionado à nossa mãe. Mas para entender melhor, o que é prosperidade para você? Então, prosperidade não é só a nossa relação com o dinheiro. A nossa prosperidade, ela é um estado. Ela é uma realização pessoal e profissional. Está relacionado também à vitalidade, a bem-estar, à saúde, à independência financeira, aos relacionamentos saudáveis, estáveis, harmoniosos, tanto no aspecto afetivo, como das amizades e como familiares. Então, prosperidade é tudo isso, é a realização em todos os aspectos da nossa vida. E é essa prosperidade que a gente quer relacionar com a mãe. Ô Ju, vamos fazer assim um exemplo seja mais fácil de se entender. Você falou que se a gente tiver algum trauma na infância, isso vai bloquear a nossa prosperidade. Tem algum exemplo que a gente possa pegar para que as pessoas possam entender melhor que tipo de traumas podem nos bloquear quando a gente chega à vida adulta? Existem várias formas de vivências que a gente teve na infância, assim como nas vivências transgeracionais, a gente ter bloqueio na nossa vida financeira, na nossa vida próspera e abundante. Então, vamos pegar um exemplo de um trauma relacionado à nossa infância e um trauma relacionado ao nosso sistema familiar.
No que se refere ao trauma na nossa infância, um dos aspectos que mais atrapalha a nossa prosperidade é o que a gente chama de amor interrompido. O que é o amor interrompido? Nossa mãe é a nossa primeira relação com o mundo, né? Através dela, nós conhecemos a intimidade e relacionamentos. Em algum momento da infância, se houve um amor interrompido, ou seja, a busca daquela criança por aquela mãe, por uma necessidade dela, e essa mãe não chegou, e não quer dizer que essa mãe abandonou, mas simplesmente essa mãe está no hospital, internada, essa mãe está trabalhando, essa mãe está doente. Por algum motivo, a mãe não chegou no tempo que aquela criança necessitava e pediu e convocou a presença dela. Quando isso não ocorre, às vezes, não são todas as vezes, ocorre de ter o que a gente chama de amor interrompido. Aquela criança cria em seu inconsciente de que a mãe o abandonou. E aí, sentindo o abandono da mãe, ele vai levar esse trauma para a sua vida adulta, e aí é difícil encontrar a prosperidade e a abundância na vida, porque existe uma rejeição com relação à mãe. Se a mãe me abandonou, eu agora abandono a mãe. Quando a gente rejeita a mãe, a gente rejeita a vida próspera, porque a mãe, a relação com a mãe está intimamente ligada com a nossa prosperidade. Aí vamos com relação ao transgeracional. Pode ter um trauma que é dessa vida e como pode ter dos nossos antepassados. Por exemplo, teve um antepassado que sofreu algum trauma com relação a uma herança, por exemplo. Herança em que os irmãos o excluíram daquela partilha. E aquele irmão ficou pobre, foi excluído porque era pobre, né? E aí não recebeu a herança e leva esse trauma, esse sentimento, essa emoção que vai passando vida após vida, e em algum descendente dele vai trazer à tona esse trauma, que a gente diz que é a forma do excluído que quer ser visto. E aí, óbvio, como a gente consegue ver isso, você pode estar perguntando, através da constelação familiar sistêmica. E tem como a gente corrigir isso? Tem sim. E como seria essa correção? O que é que eu, por exemplo, eu diagnostiquei que eu estou com a prosperidade travada, não consigo prosperar, identifico isso, e aí qual é o próximo passo? Então, como a prosperidade pode estar relacionada a alguns aspectos, e não é só um, eu gostaria que a gente hoje focasse só na questão da mãe em si, de como isso vai estar interferindo na prosperidade. Mas, uma vez que a tua prosperidade, a tua abundância, ela não está da forma como você merece, né? O ideal é que se faça uma constelação familiar sistêmica. Óbvio que acompanhado também, muitas vezes é necessário, de um profissional terapeuta, que aí vai dar o acompanhamento, porque a constelação familiar sistêmica, ela é uma terapia breve e que traz a consciência, traz luz para tudo aquilo que é dinâmica oculta da nossa família e que a gente não consegue observar de forma fácil, tranquila. A gente precisa abrir o campo, que a gente chama de campo morfogenético, e a partir da abertura do campo numa constelação familiar sistêmica, vai aparecer aquilo que poderá estar impedindo você de prosperar. E aí, nesse caso, essa constelação vai trazer luz, expansão de consciência, compreendendo o fato. O ideal é que, às vezes, numa constelação só, a pessoa em si resolve a dinâmica através das alterações, das mudanças comportamentais. Outras vezes, não, é mais difícil. E aí ela precisa de um acompanhamento terapêutico. Então, as duas coisas andando junto, resolve bem. E aí, como é que a gente pode vencer esse abandono, ou superar esse abandono? Porque, pelo que você falou, é um abandono com a pessoa presente, muitas vezes, né? É um abandono mesmo que a pessoa esteja ali presente. O abandono, a falta do afeto da mãe. Como é que resolve isso já na vida adulta? E também a partir de que momento a gente pode perceber no jovem, na criança, se eles podem também estar passando por isso, para já corrigir desde o desenvolver desse indivíduo. O amor interrompido,
ele pode ser retomado, né? Esse laço, essa ruptura com a mãe, ela pode ser, vamos dizer, essa reaproximação com a mãe, ela acontece numa constelação familiar sistêmica. E aquele adolescente ou aquela criança que você já percebe que houve uma interrupção nessa relação com a mãe, inclusive na adolescência é bem demonstrado isso com o afastamento, com uma rejeição, com uma agressão muito forte com relação à mãe, não a criança, que a criança a gente não constela, mas a gente, através da mãe ou do pai, e aí tem que ser a mãe ou o pai, a gente pode constelar a situação, o problema do comportamento daquele adolescente, e aí a gente também chegar à conclusão do que pode ter acontecido. Porque aí, nesse caso, a gente ainda não vai estar relacionando à prosperidade, mas a gente já vai estar resolvendo essa questão do comportamento, porque lembra que eu te falei que mãe também é intimidade, né? E aí a gente vai já falar sobre essa visão sistêmica da mãe, porque aí a gente vai compreender melhor. Mãe é intimidade, mãe é relacionamento. Então, se essa criança, esse adolescente, ele já não consegue ter um bom relacionamento, nem sequer com os pais, nem sequer com a família, uma constelação através dos pais, ele pode voltar a se relacionar intimamente com essa mãe. Interessante, bem interessante. Você já tinha pensado em tudo isso? Você vive alguma situação em que você sente que não está prosperando, que não está aí desenvolvendo como você gostaria? Pode ser que você esteja aí com a ruptura desse amor, né? Sim. Que é o amor materno. E como nós estamos no mês de maio, estamos falando sobre mães, a gente trouxe esse tema hoje para esclarecer, para deixar o nosso público ainda mais consciente de coisas que a gente pode fazer para melhorar o relacionamento com as pessoas da nossa família e também em sociedade, porque se você melhora no núcleo familiar, em sociedade também vai haver um melhoramento também das relações. Com certeza. E para a gente entender melhor, o que é então que significa, que simboliza a mãe na visão sistêmica, para as constelações familiares sistêmicas? Mãe, ela representa para a gente a nutrição, o sucesso. Representa também acolhimento, permissão. E aí eu vou explicando cada ponto daqui a pouco. Representa prosperidade, alegria, abundância, relacionamento, intimidade. Mãe, na visão sistêmica, simboliza vida. E aí a gente fala muito nas constelações, tomar a força da mãe, para que você possa prosperar, ter uma vida abundante e de realização pessoal e profissional, você precisa tomar força da mãe. Mas o que é tomar força da mãe? Tomar força da mãe é se reconciliar com a imagem interna da nossa mãe e se alinhar com o fluxo de vida, pois a vida vai me ver como eu vejo a minha mãe. Olha que coisa forte, gente. Então quer dizer que se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito a prosperidade? Sim. Eu rejeito a minha mãe, eu rejeito a realização profissional? Sim. Né? Então, assim, mãe, dentro da visão sistêmica, ela representa tudo isso. Né? Aí você diz assim, mas Ju, minha mãe, ela só me fez, e quando me acolheu aqueles 9 meses, ela me deu para adoção. Não tem problema, ela te deu o suficiente. Ju, mas a minha mãe, ela me batia o tempo todo, era uma mãe péssima. Ela te deu os 9 meses, ela te deu estrutura, ela te deu toda a condição para que você estivesse vivo hoje. Então, estar nesse lugar de julgamento da mãe é estar no lugar da escassez. Porque aí você pode me perguntar, então se mãe representa tudo isso, a falta dela representa a escassez? Não. E aí a gente vai compreender até o final que é bem diferente uma coisa da outra. Então, eu queria só que vocês fizessem um exercício agora, bem rápido. Vocês que estão nos assistindo, pensem um pouco na mãe ideal para vocês. O que é uma mãe ideal? Uma mãe ideal tem que ser assim, tem que ser amorosa, tem que se sacrificar pelos filhos, tem que doar tudo em nome dos filhos. Como é que é essa mãe ideal? Façam esse exercício. 1 segundinho. E aí vocês já devem ter em mente essa mãe ideal. Agora vamos para a sua mãe real. Como é que foi sua mãe real? Essa mãe humana,
essa mãe mulher, essa mãe que tinha medos, essa mãe que tinha toda uma história de vida, que foi criança, que tinha traumas. Como é que essa mãe? Essa mãe que me deu por quê? O que é que se passava com essa mãe? E todo esse doar, será que não foi, ao invés de olhar para essa mãe e cobrar dessa mãe o fato de ter te dado, será que não foi sacrifício demais para essa mãe depois de trazer e criar, gerar aquela vida durante 9 meses, ainda assim não ficar com o presente, ter que dar? O que levou essa mãe a te dar? Então, olha para isso e vê a mãe ideal e a mãe real. Perceberam? Expectativa e realidade. Isso. E aí, depois disso, vamos ver. Então, Ju, eu entendo, mas agora o que é que eu faço? Eu entendi já que eu preciso olhar para minha mãe para que eu tenha uma vida próspera e abundante. Mas agora como é que eu faço? Só reverenciar a minha mãe é suficiente? Não. Aí eu digo para vocês, não é suficiente. Necessariamente você tem que honrar a sua mãe, mas não é o suficiente. Porque para você tomar força da sua mãe e transformar a sua vida numa vida próspera e abundante, você precisa de alguns passos, que a gente chama de processo, tá? E nesse processo, você tem 3 coisas que você tem que fazer antes de tomar a força da sua mãe. Você tem que ter também uma transformação interna. E a primeira transformação interna, a gente chama de autorresponsabilidade. Eu chamo vocês agora para uma conversa adulta. Vocês agora se coloquem no lugar do adulto. Aí você diz, mas eu sou adulta, eu sou adulto. Nem sempre. Às vezes a gente está num corpo de adulto e se comportando feito uma criança. Então agora eu chamo vocês para o comportamento do adulto. Como adulto, o que é se autorresponsabilizar-se? Como é que é isso? Eu me responsabilizo pelos meus relacionamentos, 50%. Eu me responsabilizo pela minha criança ferida, 100%. Eu me responsabilizo pelas coisas que eu faço no trabalho, as escolhas que eu faço, tudo eu me responsabilizo, porque eu sou adulto. Criança não se responsabiliza por nada. Adulto se responsabiliza por tudo. E aí tem uma postura das pessoas que é muito comum. Quando não dá certo as coisas para ela, aí ela faz assim: eu não sou próspera por causa da minha mãe, do meu pai, por causa do meu chefe, porque não me dá oportunidade. Eu não sou próspera porque tudo que eu ganho, meu marido gasta. Eu não sou próspera porque meus filhos gastam demais. Eu não sou... E fica. É alguém. É algo. Sempre procurando colocar culpa em outra pessoa. A responsabilidade nunca de dele. Qualquer pessoa, menos dela. Né? E aí, essa autorresponsabilidade é justamente quando você diz assim, não, peraí. Eu sou responsável pelas minhas ações. Então, eu me responsabilizo pelas minhas emoções, eu me responsabilizo por tudo que eu penso, eu me responsabilizo por tudo que eu faço. E aí, quando você toma essa postura de responsabilidade por você, você entrega para o outro a responsabilidade que é do outro. E para de carregar o mundo nas suas costas. Certo? Então, aí você já começa a sair do lugar da vítima e vai para o lugar de ator. O ator da tua própria vida. E se responsabiliza por tudo que você decide. Tá? Então, é o primeiro passo. O segundo é honrar. Honrar e ter gratidão pela vida, primeiro. Aí você diz, sim, mas estamos falando da mãe. Ok, a mãe representa a vida, mas temos que lembrar que a vida veio antes da mãe. Todas as ancestrais, de útero em útero, fizeram com que a vida chegasse até você através da sua mãe. Então, essa vida que veio antes, a gente precisa honrar. Honrar e reverenciar tudo que veio antes. Ah, Ju, mas é porque tu não sabe. Minha avó era louca, era esquizofrênica. Então, não conta. Conta. Ah, meu avô, ele era alcoólatra. Era assassino. Não tem nada a ver.
eles permitiram que a vida chegasse até você. Então, a gente precisa honrar essa vida que veio antes, porque somente através deles e de todos os teus ancestrais, a vida conseguiu chegar ali. E o universo inteiro se moveu para unir teu pai e a tua mãe, homem e mulher, normal. Homem e mulher do povo, igual a todo mundo. Frágil, que erra, que é verdadeiro, às vezes cometendo erros graves, enfim, humanos. Buscar a humanidade nesse teu pai e na tua mãe é o primeiro passo. Se minha mãe e meu pai são humanos, então eu vou aceitar eles como são, porque eu sou humana. Graças a eles eu estou aqui. Então, honrar a vida, reverenciar essa vida até antes da sua mãe e do seu pai. E gratidão. Gratidão por tudo, gente. Assentir. Assentir é dizer sim a tudo como foi, incluindo a todos. Os que eram loucos, assassinos, que não eram pessoas boas, alcoólatras, pessoas boas, maravilhosas, idealistas. Todos, incluir todos e agradecer. Porque para que você estivesse aqui hoje, a vida teve que andar muito, muito. Então, assim, gratidão a cada um deles. Então, é uma primeira postura, segunda postura, aliás, que você tem que ter, que é o de honrar, reverenciar e ser grato à vida. Depois de você reverenciar essa vida que veio dos seus ancestrais e chegou até seus pais e depois até você, tem a parte mais desafiadora de todas elas, que é a terceira etapa, que é exatamente autorizar a própria felicidade. Porque o que acontece? Eu reverencio a vida que chegou dos meus ancestrais, eu honro, eu agradeço, eu me autorresponsabilizo, mas agora, como é que eu faço para ser feliz? Como é que agora, qual é o próximo passo? Primeira coisa, você tem que se autorizar a ser feliz. Aí você diz, como assim? Eu quero ser feliz, eu estou dizendo que eu quero ser feliz, eu ainda preciso me autorizar? Precisa. E aí eu vou te explicar porque é tão desafiador isso. Todos nós fazemos parte de uma alma. A gente costuma dizer que a gente, normalmente a gente diz assim, eu tenho uma alma. Não, a alma nos contém. Nós não temos uma alma. A alma que contém esse corpinho que a gente está vendo, né? E aí, a partir de essa alma que nos contém, a gente começa a entender que essa alma individual também tem uma alma coletiva. Essa alma coletiva é a alma da nossa família. Essa família, né, o nosso clã, a nossa tribo, né? Vamos imaginar, de 0 a 10, que essa família, ela só conseguiu, os membros dessa família, ela só conseguiu ser feliz até 3. De 0 a 10. Ela só conseguiu ser feliz até 3. Todos os membros só conseguiram, no máximo, chegar até 3. E agora você quer ultrapassar os 3%, quer ser mais feliz do que isso, você quer ir além. Isso é fácil? Não. É muito difícil. Porque você ultrapassar todos os limites do teu clã, da tua família. Entender a consciência como coletiva e fazendo parte desse sistema familiar, você fica pensando, e agora, como é que eu faço para ultrapassar esse limite? Para ultrapassar esse limite, você vai enfrentar uma dose enorme de medo, de culpa e de solidão. Para você ver que não é tão fácil. Se vocês já conseguiram lidar com essas 3 emoções de forma bem tranquila, vai ser fácil. Se tu ainda não consegue lidar com essas 3 emoções, aí eu vou te dizer, vai ser um pouquinho complicado e talvez você precise de acompanhamento profissional para você conseguir ultrapassar do nosso exemplo, esses 3% do teu sistema familiar. Ju, eu não estou entendendo nada. Me explica melhor. Se essa alma familiar, se esse sistema familiar, ele está impregnado de memórias, ele está impregnado de traumas, ele está impregnado de todo um sistema de crenças
que vai limitar aquele sistema familiar. E aí você quer ir além. E aí como é que eu faço? Todas as mulheres da minha família apanham do marido. Eu não quero apanhar do meu marido. E aí? Eu vou estar ultrapassando o limite do meu sistema. Todas as mulheres da minha família são traídas. Mas eu não quero ser traída. Eu não aceito a traição. Entende? Você está ultrapassando o limite do que a sua família, do que as mulheres da sua família vivenciou. Então, é nesse sentido. Eu quero ultrapassar, eu quero ir além, eu quero ser muito feliz. Eu quero, se possível, 100% de felicidade. Eu quero ser próspera, né? Realizada profissionalmente. Eu quero ter um relacionamento afetivo harmônico, né? De companheirismo. Mas todas as mulheres da minha família têm homens machistas extremamente agressivos. Entende, gente? É passar esse limite do teu sistema. Isso vai trazer medo. Medo. Aí você diz, como assim? Se eu estou querendo ser melhor, eu vou ter medo? Vai. Você vai ter medo, sabe por quê? Porque vai ter um sentimento de medo de ser excluído do teu clã. Porque ir além do teu clã significa que você vai estar praticando a má consciência. Porque a boa consciência é estar ali, igual a todo mundo. E se você estiver igual a todo mundo, você fica leve. Só que essa leveza não é bom nesse caso. Porque você está se auto-sabotando para não ser feliz. E aí você aceita o marido do jeito que é igual ao da minha mãe, ao meu pai, como ele se comportou em casa, igual aos maridos das minhas tias e igual aos maridos das minhas irmãs. Se todos foram assim, quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu para ser diferente? Entende, gente? Então é melhor ficar aqui, porque aqui no quentinho, tá? É melhor, é mais confortável. Então esse medo de ser excluído vai dificultar, vai esbarrar nos limites estabelecidos pelo teu sistema. Você só pode ser feliz até 3. Mas você querendo ser feliz até 10, você vai ter que lidar com o medo de ser excluído. O outro sentimento, culpa. Como assim? Eu quero ser feliz e mesmo assim vou me sentir culpada? Vai. Tu vai se sentir culpada porque tu não vai estar sendo fiel às dores do teu sistema familiar. Se todas as mulheres sofrem com essas dores, eu também tenho que sofrer, porque eu sou fiel. Eu sou fiel ao amor que eu tenho pela minha família. E eu vou ser igual a eles. Eu vou sofrer também para estar fazendo parte dessa dor e sofrimento. É fidelidade. É uma fidelidade que a gente chama de fidelidade cega. Ou de amor cego. Eu amo tanto a minha mãe, tanto a minha mãe, que eu vou fazer exatamente o que ela fez. Vou me submeter a um homem agressivo. Entende? E aí é onde tem a culpa. Porque nós temos a necessidade de ser leal às dores e os sofrimentos dos nossos ancestrais. E aí você diz, olha, ninguém na minha família é assim não. Vai olhar atrás, vai ver se avó, bisavó, se tataravó, se não vem sofrendo com essas dores. Se algumas pessoas da tua família já conseguiram sair, beleza. O importante é que tu não fique, vice? Tu não fique nessa mesma dinâmica da tua família. E o outro sentimento é a da solidão. Por que eu vou ficar solitária? Tu vai ficar na solidão porque você está querendo ir aonde ninguém foi. Tu está querendo ser feliz 8, 9, 10%. E tua família só foi até 3. Então, tu tem que sair do cercadinho da tua família. E aí, tu vai ter um sentimento de solidão enorme. Tu vai ficar aquele ser diferente. Porque a consciência quer se manter inocente, como os nossos pais, como os nossos bisavós, nossos tataravós e todas as mulheres da família. Então, eu digo mulheres, gente, porque nós estamos falando das mães, mas isso se refere aos homens. Os homens também querem ser iguais aos homens da sua família. Ou a mãe também, né? Então, acontece também da mãe ser uma pessoa que teve muita dificuldade financeira e, por amor, qualquer um dos filhos pode se associar a essa dor e dizer, por amor à minha mãe, isso não é no consciente não, tá, gente? É no inconsciente. Por amor à minha mãe, eu vou ser pobre também. Eu vou ter dificuldade com dinheiro. Eu não vou me realizar profissionalmente, porque se nem a minha mãe, que é minha mãe, não conseguiu, gente, por que eu vou conseguir? Entende? Porque é importante você se autorizar a ser feliz e porque é tão desafiador.
A gente está querendo sempre manter a consciência inocente, essa consciência leve de que eu estou fazendo igualzinho a todo mundo, igualzinho aos nossos pais, igualzinho aos nossos avós. Eu fiquei interessadíssima nessa história. É uma viagem. Eu ficar aqui, minha gente, só observando o Ju, porque ela vai falando e vai trazendo um monte de informação que você diz assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca parei para observar por esse ângulo. E aí a gente olha, você falou sobre a questão da mãe ausente, da mãe que mesmo estando presente, não abandonou, mas teve a ruptura. E eu fico pensando, tem muita gente que quer resgatar isso, não sabe como. E tem aquelas pessoas que hão de dizer assim, Ju, eu não tenho mais a minha mãe aqui. A minha mãe já foi para outro plano. E nessa situação, como é que a gente vai chegar a resolver esse amor que foi rompido, essa situação que está me paralisando, né? Que na realidade vai paralisar a pessoa, não é isso? Então, constelação familiar sistêmica, ela trabalha com o campo morfogenético familiar. E, traduza, por favor. então, é exatamente a energia da família, né? E óbvio que os nossos ancestrais já se foram, né? E aí o teu exemplo, mas minha mãe já foi, como que eu faço para tomar a força da minha mãe? Ou se o meu problema é com a minha avó também, Sim, né? sim, porque se você não toma a vida, e a vida não vem só da sua mãe, vem de todos os seus ancestrais, né? Então, assim, como é que eu faço, já que ela não existe no plano terreno? Numa constelação familiar sistêmica, você busca essa energia da mãe ou do ancestral, não em espírito, tá, gente? Algumas pessoas confundem constelação com espiritismo, e não é. É diferente. A gente trabalha com a energia e com a visão que você tem interna da sua mãe. Sua mãe já faleceu, mas ela foi uma péssima mãe lá atrás. E até hoje, você julga a sua mãe. E você o tempo todo está nesse papel de cobrança. É porque se a minha mãe tivesse sido assim, é porque minha mãe podia ter sido assado. A criança. Isso é a criança reclamando. Porque adulto você já sabe que não tem como você voltar para o passado. Mas a criança fica o tempo todo. Se minha mãe, se fosse assim, se fosse assado, ela devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, o tempo todo cobrando e esperando que a sua mãe ainda chegue de algum lugar e faça aquilo que você gostaria que ela fizesse. Ela pode estar viva ou ela já pode ter feito a sua passagem para o outro plano. E ainda assim é sua mãe. E ainda assim você tem ali internamente uma visão dessa mãe. E é essa visão dessa mãe que as constelações familiares vão trazer à luz para ver como você está vendo a sua mãe. Um exemplo, gente. Imaginem uma vidraça suja. E você está olhando de dentro, você está olhando o externo. Você olhando sempre através daquela vidraça suja, você não vai ter condições de ver tudo com detalhes. Você não vai ter condição de avaliar o que está acontecendo lá fora, porque ela está muito suja. É a sua visão. Então, se você tem uma visão interna que a sua mãe foi péssima, que você fica o tempo todo cobrando dessa sua mãe, você vai estar vendo sempre essa mãe, daquela forma. E da mesma forma você vai estar olhando a sua prosperidade. Da mesma forma você vai estar olhando a sua abundância. Você vai estar olhando os seus relacionamentos. É tão forte isso, gente, que muitas vezes a dificuldade de relacionamento com a mãe dificulta até o relacionamento da gente com o nosso próprio corpo. E mais ainda com o corpo do outro, do parceiro ou parceira. Então, assim, porque mãe representa a intimidade. É a primeira relação íntima que a gente tem com a nossa mãe. Porque ela estava dentro da gente, nós estávamos fazendo parte daquele ser. Então, nós por muito tempo fomos um só. Veja que coisa forte. Então, assim, se relacionar bem com a mãe é também se relacionar consigo mesma e se relacionar com o outro. Interessante. Você falando aí eu fiquei imaginando.
você falou, tomar a força da mãe. Na realidade, o que a gente precisa fazer é uma mudança, trazer uma mudança para a nossa maneira de pensar e de agir em relação às pessoas que nos deram a origem. E a partir dessa mudança que a gente faz internamente, a gente pode, a partir daí, prosperar, crescer, se desenvolver. Exatamente. Né? A gente faz uma prospecção em relação àquela figura, mas na realidade o que está acontecendo, que as pessoas às vezes confundem com a questão da espiritualidade, né, o espiritismo, o que está acontecendo é uma mudança só dentro da gente. Isso. E a partir do momento que eu mudo, eu acabo influenciando todo o Todo o restante. sistema familiar. A tua postura vai mudar o comportamento de todos. É incrível como a constelação transforma, não só o próprio constelado, mas ela acaba transformando todo o contexto. Interessantíssimo, gente. É dentro, nunca é fora. Aí você diz assim, reconciliar com minha mãe, nem pensar. Minha mãe é essa, aquela outra. Minha mãe tá lá presa, minha mãe é uma assassina. De jeito nenhum. Minha mãe matou meu pai. Eu tô indo pro caso Pros pior, extremos, pros né? extremos, só para vocês entenderem. Gente, não é que você tem que ir lá e mudar o seu comportamento com a sua mãe, no sentido de agora eu vou visitar minha mãe todo dia, eu vou ter que fazer isso por minha mãe, porque eu tenho que tomar a força da mãe, porque se eu não fizer isso eu não vou ser próspera. Não é isso. É a mudança, a transformação interna de como você olha a sua mãe. Porque quem você está querendo mudar não é a sua mãe, é você. Porque a prosperidade é tua, não é da tua mãe. A vida que você quer mudar é a sua. Porque a única vida que você realmente pode mudar é a sua. E de mais ninguém, nem dos seus filhos você pode. Seus filhos já vai ser uma outra relação sua com você. E aí, conforme também você, a sua postura, vai acontecer a mesma coisa com teus filhos. Vai estar passando uma postura igual da tua mãe e vai conduzir para os teus descendentes. Então, a falta de dinheiro, a vida difícil, né? Que as pessoas às vezes dizem assim, é incrível, Ju, porque assim, é tão difícil ganhar dinheiro. É tão difícil ganhar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. E quando eu consigo, Vai o embora. dinheiro vai embora fácil. Isso Então, vai. aí já é uma outra coisa. E é o relacionamento que a gente no sistema diz que é o relacionamento com o pai. Aí já é um outro olhar que a gente vai estar aqui um outro dia, quem sabe, conversando sobre o nosso relacionamento com o pai. Porque mãe é profissão. Mãe é dinheiro. Mãe é nutrição. Mãe é acolhimento. É vida. É vida. É esse lugar de gestação. Mas quem vai para o mundo, quem realiza, quem tem a ação e quem segura o dinheiro é o pai. Então, por isso que a gente tem que honrar pai e mãe. A gente tem E já é até uma orientação que vem bíblica. desde o do início dos tempos, né? Desde o início dos tempos. E às vezes as pessoas... Hoje a gente vê muitas crianças, muitos jovens desrespeitando pai e mãe. E os pais e as mães achando isso normal. Normal. O pior é isso, né? Não pode deixar isso ser normalizado. A gente precisa ensinar as nossas crianças a honrar pai e mãe. Se a gente ensinando isso, a gente ainda tem tantos problemas em sociedade, imagine se a gente não ensina. Se a gente deixa tudo normalizar aí. Né? Com certeza. E aí até agora, Maria, a gente ainda falou somente do que tem que mudar para tomar a força da mãe. E o que é esse danado de tomar a força da mãe? Tô super curiosa. Vamos lá. Vamos lá. Ok, eu entendi, Ju, já deu para entender que eu preciso mudar a minha postura diante da vida, diante das pessoas que eu me relaciono. Eu preciso me autorresponsabilizar, eu preciso honrar esse pai, essa mãe e toda a vida que veio até mim. Eu preciso ser grata e eu preciso me autorizar a ser feliz. E agora eu posso tomar a mãe? Pode, deve. Porque tem que tomar a mãe para poder chegar ao resto. Porque aí vamos imaginar que num cano de água, um cano enorme, tem todos os teus ancestrais, representam todos os teus ancestrais, a vida que veio lá da fonte, porque a água veio de algum lugar, né, gente? A água não chega na torneira por mágica, ela chega porque tem fonte, tem alguma coisa lá que trazendo água através do cano.
Então, imagine que teus ancestrais são um cano. E aquela torneira que tu abre em casa e que a água transborda é teu pai e tua mãe. Então, a vida chega através do teu pai e tua mãe. Mas ela já existia antes, através de todos os teus ancestrais. Por isso que a gente diz honrar todos os teus ancestrais, honrar a vida que veio de todos eles e chegou até você através do seu pai e da sua mãe. Abriu a torneira, abriu a prosperidade, a abundância. Eita, Ju, pois então, a minha torneira está só pingando. E faz todas essas coisas, se autorresponsabiliza, vai lá, honra todos os teus ancestrais, honra teu pai e tua mãe, toma a força deles para que essa água venha com fluidez e venha muito, venha em abundância, que a água possa fluir na tua vida, que o dinheiro, a realização, a prosperidade em geral, o bem-estar, a saúde, gente. Quem não tem saúde não pode dizer que é próspero. Ah, eu tenho muito dinheiro, mas eu sou uma pessoa muito doente. Então você não é próspero. Porque saúde é prosperidade. Né? Eu não consigo um relacionamento. Então você não é próspero, porque você precisa ser próspero também nos relacionamentos. Você é uma pessoa intragável, não tem ninguém que queira se relacionar com você, não tem amigos. Está faltando alguma coisa. Então a prosperidade é em todos os sentidos. Vamos abrir a torneirinha. Vamos tomar a força da mãe. E outro dia a gente fala sobre o pai. E vai ser um dia inteiro, viu, pra gente falar sobre o pai. Aliás, a gente vai procurar fazer aqui uma série. Né? A gente até já começou, né? A gente até já começou antes no Totalmente Versátil, trazendo alguns temas desses. É bom a gente trazer uma série justamente para que as pessoas entendam o que isso significa, que muitas vezes a pessoa não consegue compreender, poxa, por que isso não está dando certo na vida? E eu faço tudo tão certinho, né? Eu estou fazendo, trabalhando, dando o meu melhor, e eu não consigo prosperar, não consigo ter sucesso, não consigo manter o meu dinheiro ali no que eu quero, investir no que eu quero, o dinheiro vai embora. Eu tenho um amigo que ele disse uma vez o seguinte, que toda vida que ele começa a fazer uma reserva, chega um ponto que ele está, digamos, vamos colocar em valores. Digamos que ele ganha um salário mínimo e quando ele consegue guardar 5 salários para fazer a sua poupança ali, acontece uma coisa do nada que vai os 5 ou 6 salários de uma vez só. Aí ele disse, aí eu fico nessa. É uma coisa cíclica. Ele já percebeu que é cíclico isso na vida dele. Ele junta. É quando ele está pensando, agora eu vou investir nisso e nisso, acontece algo inesperado que simplesmente ele tem que pegar tudo que ele juntou e colocar naquele... Aí no exemplo que eu coloquei, Mária, como a gente encaixa, isso que você falou, o dinheiro dele está gestando, ele consegue gestar o dinheiro. A relação dele com a mãe está boa. Provavelmente está boa. Se ele estiver bem nas outras relações também, né? Nas relações afetivas e em outras situações, mas vamos pegar só a questão do dinheiro. Ele está conseguindo gestar o dinheiro, mas ele não consegue o quê? Prosperar. Pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro crescer, se multiplicar. Né? E aí, esse multiplicar é justamente o que a gente vai entender, o que representa essa mãe, então. Para a gente tomar a força da mãe, a gente precisa olhar para essa mãe e pensar, essa mãe, ela arriscou a vida dela para ter a gente. Aí quando você pensa assim, a minha mãe me abandonou, a minha mãe só me teve e me deu para adoção. Sim, mas essa mãe aceitou, ela permitiu que você habitasse o corpo dela. Pensa aí, gente, você foi construído a partir da energia vital da sua mãe. Por isso que mãe é vida. Porque você sai catando todos os nutrientes do corpo da mãe para você existir. E nós sabemos que cada gravidez é um risco. Hoje até nem tanto, porque a medicina já evoluiu bastante. Mas antigamente, como era difícil, e os nossos ancestrais lá permitiram que a vida chegasse até nós. Quantas crianças que foram também abortadas por escolha, ou às vezes até por violência, né? De mulheres que não quiseram ter.
E você foi um felizardo, porque você Chegou. chegou e encontrou uma mãe disponível. Então, ela é permissão. Mãe também é permissão. Essa mãe te permitiu que você habitasse o corpo dela, que você fosse nutrido e que você fosse gerado. E aí, quando você vai nascer, você tem o primeiro grande sucesso da nossa vida, que é nascer. É quando você sai da inércia total e você sai para a vida. Você tem um impulso de vida. Porque nada segura um bebê. Na hora que é para nascer, não tem nada que segure. Não tem nem espaço que dificulte. Ele consegue passar naturalmente. Por quê? Porque existiu ali um impulso de vida. E esse impulso de vida é o que a gente chama de primeiro sucesso da nossa vida. E esse sucesso é o que nós vamos levar para toda a nossa vida. Num projeto, nas coisas que a gente faz, no trabalho, nas amizades, sabe? Nos relacionamentos. É esse impulso de sucesso, de querer que dê certo, de querer que a amizade prospere, de querer que o amor da sua vida chegue, que fique, né? Que o dinheiro chegue, que o dinheiro fique. Então, é o sucesso. E esse sucesso está aqui, né? Esse sucesso está em nós, através desse primeiro sucesso, que é o sucesso da vida. Quando você termina de nascer, você precisa se alimentar para sobreviver. E aí, o que é que você faz? Vai lá no peito da mãe e suga a vida. Continua sugando a energia vital da sua mãe. Veja que importância que tem essa mãe na nossa vida. Ela não só gerou, mas ela também vai nutrir o suficiente, você fora dela, para que você possa prosperar, para que você possa ter uma vida plena. Alimentado, você vai conseguir ter sucesso. E aí é o segundo sucesso, porque você não fica parado, não mexe nem sequer a boca e alguma coisa entra magicamente para te alimentar. Você tem que ter força, você tem que tomar. Por isso que a gente diz tomar a força da mãe, porque você toma a vida da mãe através do primeiro impulso. E você toma a vida da mãe através do peito, do leite que alimenta. Que vai te nutrir. Que vai nutrir. Então, é o segundo sucesso. E aí, nesse segundo sucesso, você consegue, vamos dizer, completar o ciclo, né? E aí, você pode... Já tem tudo para você prosperar. Mas aí, o que é que acontece que eu não prospero? Tem a outra fase de você criança e o seu relacionamento com sua mãe. Muitas vezes é um relacionamento difícil. Lembrando sempre, essa mãe é a mãe real. É a mãe que também tem medos, dores, que tem sofrimentos, que tem toda uma situação também de fragilidade. E aí, essa mãe, eu vou julgar o tempo todo, eu vou ficar julgando, eu vou ficar cobrando, eu vou rejeitar essa mãe, eu vou rejeitar tudo o que ela me deu, porque ela foi péssima mãe. Quando eu faço isso, eu rejeito a vida que veio dela. Quando eu rejeito a vida que veio dela, eu passo a rejeitar também a prosperidade, a abundância e realização de vida. Então, tomar a força da mãe é um processo, ele é gradual e ele é uma transformação interna que temos com a nossa mãe. E, finalmente, para que nossa vida seja próspera, feliz, abundante, nós precisamos mudar nossa postura diante da nossa vida e diante da nossa mãe. Então, é olhar primeiro para essa mãe dessa forma. Você pode, numa constelação, Ju, você pode me perguntar isso, você, numa primeira constelação, uma única constelação, eu tomo a força da minha mãe e fico próspera para o resto da vida? Não. A gente acabou de dizer que é um processo. Se você hoje reverencia sua mãe numa constelação familiar, tem a expansão da consciência, compreende, e muitas vezes não é só isso, você pode estar também vinculada a um ancestral que sofreu a escassez, né? Ou que foi excluído. Aí você também pode estar representando esse familiar que quer ser visto também com a escassez na sua vida. Mas, enfim, a constelação vai te mostrar. Você olha, expande a consciência, mas aí você não quer mudar nada? Aí não vai sair do lugar. Continua a mesma coisa. Entende? Então, assim, é gradual, é difícil e é fácil ao mesmo tempo, porque se depende só de você, você pode.
Só depende de você. É como você olha a vidraça. Então, gente, eu aconselho vocês a olharem para qual vidraça, através de qual vidraça vocês estão olhando para a mãe de vocês. E se puder, lava essa vidraça. O que é lavar? Lavar é dizer, eu amo a minha mãe do jeitinho que ela foi. Eu honro essa mãe e todos os meus ancestrais do jeitinho que eles foram. Porque a vida só chegou até mim graças a eles. Porque eles permitiram. Então, lava essa vidraça, tira essa dor, tira essa angústia, tira essa cobrança da tua mãe e começa a olhar a tua mãe como o fluxo de vida que chegou até você. E esse fluxo de vida é o mesmo fluxo, é o mesmo cano, é a mesma torneira que vai trazer também prosperidade, abundância e realização, o sucesso na tua vida. Muito bom mesmo. Ju, ainda tem mais. Se alguém ficou com dúvida, porque o papo foi esclarecedor, mas se alguém ficou com dúvida, a Ju, ela é lá do Espaço Área e vai também receber vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, né, para esclarecer ainda mais, para fazer a constelação e também para trazer as outras terapias, né? Que não é só a constelação, tem outras terapias no espaço. Apresentar o Espaço Área para vocês, para os nossos telespectadores. E às vezes você quer só entender um pouco. É só chegar, entra em contato com a gente através do nosso WhatsApp e diz, Ju, eu queria conversar um pouco para entender. Né? Um dia desse foi uma pessoa indicada, inclusive, por um psiquiatra, e ela dizia, olha, eu não conheço nada de terapias holísticas e gostaria de entender melhor para saber qual é a que melhor se ajusta ao que eu vou me adaptar, o que se ajusta ao momento que eu estou vivendo. Aí eu disse, vai no Área, a gente conversa, eu vou te explicar um pouco do que a gente tem para oferecer e você fica à vontade. Então, tranquilo, pode marcar e ir conversar. Olha, vocês já notaram, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar. Então, não tem problema nenhum. O único problema vai ser eu parar. Mas conversar não vai ter problema nenhum. A gente faz aquela brincadeirinha de criança. Stop! Então, vocês vão ter que fazer só isso. Ok, tá bom, eu já entendi. Aí eu vou lá ou e paro. Ou não, né? Porque às vezes esse é um assunto que não é de fácil compreensão, né? E se você já tiver propenso a pensar por esse caminho, né? Mas as pessoas que estão chegando, às vezes é difícil para a gente entender. Eu mesmo fico, às vezes, pensando, meu Deus, como é que faz isso? Como é que se chega até esse ponto de evolução? É uma busca pela evolução. Pela evolução não apenas nossa, mas também da nossa família, né? Principalmente o autoconhecimento, né, Mária? Porque, assim, se autoconhecer, se reconhecer, é o primeiro passo. Quando a gente olha para dentro e a gente entende tudo que se passa com a gente em termos de emoção e pensamentos, a gente começa a olhar para o nosso corpo, entender melhor as nossas reações, aí a gente para de reagir e começa a agir. Isso é muito bom, porque os relacionamentos já começam a mudar aí, completamente. Então, buscar o autoconhecimento, ele não é só melhorar você, é melhorar a sua família, é melhorar seus relacionamentos, é melhorar seu trabalho, é melhorar a sua vida e o meio em que você vive. Excelente. Bom, gente, vocês perceberam que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre esse assunto, mas eu vou dar uma dica a vocês. Se vocês têm alguma dúvida, qualquer uma pessoa que tenha dúvida, escreve aí no nosso chat, manda essa dúvida pra gente, que aí a gente vai fazer um apanhado dessas perguntas, vai repassar para a Ju e vai trazê-la mais vezes aqui para a gente esclarecer todas as dúvidas que os nossos telespectadores tiverem. Sim, inclusive no privado também, se vocês quiserem, pode mandar a mensagem, manda para como a Mária falou, e eu respondo depois no privado, deixa o número e a gente entra em contato e fala. Inclusive, eu proponho, não combinei nada com a Mária, tá? Mas eu proponho a vocês que ficaram assim, poxa, e ela falou sobre a questão do relacionamento com o pai e como isso também está relacionado à nossa prosperidade, ou
a ação, ao ir para o mundo para conquistar esse dinheiro. Essa força. De onde é que eu procuro? Porque eu não tenho coragem para nada. Eu tenho planos maravilhosos, eu tenho muitos sonhos, mas coragem não tenho, não. Aí é a força do pai. Se vocês quiserem que esse tema venha aqui para o Totalmente Versátil, faz assim, coloca aí, eu quero entender melhor isso. E aí Maria vai ter uma noção também do que trazer para a gente. O que vocês acham? Eu tô achando ótimo. E aí, você falando isso, eu já vou deixar até um exemplo aqui para deixar vocês com gostinho de quero mais. Eu conheço uma pessoa que ela tem vários projetos. Vários projetos. Ela pensa assim, eu poderia fazer isso. E é um projeto interessante. Aí depois cala. Aí depois ela vê outra pessoa realizando, elas pegaram minha ideia. Fizeram o que eu queria. E aí ela fica chateada com a outra pessoa, porque a outra pessoa colocou em prática uma ideia que bem antes ela já tinha, mas que ela não colocou em prática. E é isso aí está relacionado à força do pai. Isso. E aí você notou que na nossa fala, esse exemplo que você deu, onde é que ele se encaixa? Lembra que eu falei para vocês que a pessoa está sempre procurando o culpado porque ele não teve sucesso? É a criança. A criança que sonhou, mas não teve nenhuma ação, não realizou nada. Aí o outro, porque fez, roubou minha ideia. Tá vendo? Se eu só não consigo as coisas porque tem gente que fica roubando as minhas ideias. Pensa aí. Você patenteou a ideia? Já nem patenteou. Encontrar um culpado. Exatamente. E aí, se tem alguém que é culpado, eu sou inocente. Quem é que é inocente? A criança. Adulto não é inocente. Exato. Criança é inocente. Então, é melhor eu arrumar um culpado. Porque se eu arrumar um culpado, eu fico inocente. É assunto para mais de metro, viu, gente? É assunto para uns 2 ou 3 totalmente versátil. Vamos lá. Ju, quero te agradecer por a sua presença aqui hoje e dizer que você trouxe muitos conhecimentos para a gente nessa tarde. Fico muito feliz sempre de conversar contigo, porque eu aprendo muito. Gente, o que eu aprendo com essa mulher não é brincadeira, não. Obrigada, Mária. Obrigada. E te dizer que estamos de portas abertas, tá bom? Tá ok. Sempre que tiver tempo livre, porque ela também é muito ocupada, gente. Ela também é versátil. Somos. Ela também é versátil. Quando tiver um tempinho, vem pra cá pra gente conversar. E aí o pessoal vai dizer o que é que eles querem saber mais para que você traga esses assuntos aqui pra gente. A gente pode falar sobre amor interrompido, sobre tomar a força do pai. A gente pode trabalhar também vários outros assuntos, como a criança ferida. Minha criança é muito sofrida. Eu sofri muito na infância. E eu não consigo sair dessa dor. Eu estou presa nessa dor. Bora falar sobre a criança ferida, né? Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até agora. Nós vamos estar sempre disponíveis, até porque eu adoro a TV Araripe. Adoro Totalmente Versátil. E essa mulher maravilhosa, né, gente? Porque é uma luz pra gente nessa cidade. Porque está o tempo todo no modo abertura. Ela está sempre assim, eu aceito o novo, eu aceito, né? Então, isso, quando ela diz isso para o universo, já é uma dinâmica de prosperidade. Porque você está o tempo todo se abrindo para o universo e dizendo, ok, eu aceito tudo como é, eu aceito as dificuldades, mas eu estou aqui disponível para fazer o melhor. E isso é muito bom. Isso é ótimo. Né? E o universo agradece a você e eu agradeço também o Área também, né? Todos nós ficamos muito gratos. E eu tenho certeza que os telespectadores ficam muito felizes de ter você, Mária, na comunicação em Araripina. Deus te abençoe, viu? Bem muito. Amém. Gente, a gente vai para o intervalo, que senão eu vou chorar aqui. Que essa mulher fica fazendo esses elogios, eu vou chorar. Sou boba para chorar. Mas a gente vai ao intervalo e daqui a pouco eu estou de volta com Totalmente Versátil.
Bom, gente, e esse foi o nosso Totalmente Versátil de hoje. Quero te convidar para toda sexta-feira estar conosco aqui na TV Araripe, no nosso programa Totalmente Versátil, que você também pode ser uma das estrelas a aparecer aqui. Um super cheiro no coração, muito obrigada pela sua participação e sua interação. E aqui eu deixo para rimar a minha gratidão.